A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Francisca da Mota e esse é o pequeno testemunho da minha vida ou da minha conversão, que se deu no estado da Bahia, de onde eu sou natural. Eu sou filha da dona Rosiana Fonseca, minha mãe, que me criou dentro de uma casa de espiritualidade, embora não fosse a escolha dela. Minha mãe era mulher do dono da casa, mas não esposa. Eles viviam juntos maritalmente, porém não eram casados legalmente. Esse homem com quem minha mãe vivia não era meu pai, era apenas meu padrasto. Quando minha mãe o conheceu, ela já havia me tido. Eu cheguei lá bem bebezinha. E minha mãe, futuramente, teve com aquele homem outro filho, que é o único irmão biológico que eu tenho, que nasceu quando eu tinha 10 anos. A minha vida ali, naquela casa, foi razoável, possível e eu diria assim, suportável, só até o momento em que eu me tornei mocinha. Porque quando isso aconteceu, aquele homem passou a ir de madrugada me incomodar na minha cama. Ele me elogiava, dizia que eu estava ficando bonita, perguntava se eu tinha algum namorado, se alguém na escola me paquerava, se eu já tinha conhecido algum homem ou se algum homem já havia me conhecido. Isso eu estava com 12 anos, quase. E não, eu nunca havia namorado ninguém. Não namorei ninguém até os meus 19 anos, quando conheci o meu esposo. E naquela época, que eu tinha 12 anos, aquele homem começou a fazer as coisas comigo, dizendo que era o nosso segredo. No início, ele me presenteava com brinquedos, com dinheiro, para me convencer e para que eu ficasse calada. Depois, mais tarde, ele só me ordenava que eu ficasse calada. E para mim isso era o bastante, porque eu tinha sim muito medo dele. Ele era um homem mau, era explosivo, descontrolado. Às vezes ele chutava as galinhas no terreiro, quando eu estava com muita raiva. E quem esfolava os bichos para os serviços sempre era ele, porque ele tinha prazer naquilo. Ele lambia o sangue dos bichos quando escorria pela mão dele. Eu via isso. Ali era um terreiro de pais de santo e filhos de santo. Então ali todo mundo temia ele. Ele era o maioral, como ele mesmo dizia. Não sei como minha mãe foi se envolver com um homem daqueles, nem mesmo conviver. Minha mãe era uma mulher muito dócil. Lá tinha também um rapazinho que ajudava nos trabalhos e que dormia de vez em quando, assim, uma vez por semana, no mesmo quarto com aquele homem. E ele dizia que era uma exigência da entidade dele, que ele tinha que atender. Assim ele dizia para minha mãe. E ele maltratava muito aquele rapaz também. Eu vi muitas coisas ali dentro. Eu participava das festas e de outras coisas, só não me envolvia assim com as entidades, como eles, porque minha mãe não queria. Minha mãe queria um futuro diferente para mim, já que ela não tinha estudado. O sonho da minha mãe era estudar e se formar. Só que ela engravidou, muito jovem,
e os pais dela a expulsaram de casa. E na ocasião, a mãe daquele homem com quem a minha mãe convivia a acolheu lá. E lá ela ficou. Só que ficou na condição de serviçal. Minha mãe era uma verdadeira serviçal lá. Era muito humilhada e ela dizia que queria que eu estudasse e trabalhasse e fosse fazer a minha vida bem longe daquele lugar. Só que isso era difícil. Ali era um interior. Tudo era difícil. Aí como é que eu vou dizer? Vou falar assim, diferente, mas os irmãos vão me entender. Eu comecei a desenvolver uma pessoinha dentro de mim. Era essa expressão que aquele homem usava para me falar sobre isso. Que eu estava desenvolvendo uma pessoinha dentro de mim. Ele me controlava em tudo. E quando minhas regras faltavam, ele dizia: tem uma pessoinha aí dentro de você. Mas não tem nada não, a gente vai resolver. E ali ele me dava um remédio, uma mistura de ervas e resolvia, descia. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Depois foi mais difícil, quase não dava certo. Não queria descer. Mas ele continuou me dando essas coisas, insistindo. E quando estava já no 3º mês de uma gravidez, ele resolveu. Mas dessa vez foi muito ruim. Eu sangrei demais, quase que eu partia para o outro mundo. A minha mãe sabia de tudo. Eu via o sofrimento nos olhos dela quando ela me olhava. Mas ela não podia fazer nada. Ela era fraca demais para brigar por mim. E eu entendia isso. Não tinha para onde ela me mandar. E não tinha ninguém para quem ela pudesse apelar. Isso me dava muita tristeza. Sabe, aquele sentimento de impotência. Eu sabia que ela queria lutar por mim, me defender, mas ela não tinha como. Parecia que aquele homem horrível era o dono absoluto do nosso mundo e das nossas vidas, e também do nosso destino. Eu pensei muitas vezes em fugir, porque eu achava que o que eu passava ali, eu podia passar bem menos em qualquer outro lugar. Assim, quero dizer, porque a gente não vivia bem. Quando ele tinha muitos clientes, muito trabalho, a gente até comia bem. Porém, na maioria das vezes, a gente comia arroz ou pé de galinha cozido com farinha d'água. O que me paralisava é que às vezes ele gritava dentro de casa, dizendo que quem o abandonasse se faria seu inimigo. E inimigo ele resolvia era no feitiço. Em nenhum buraco do mundo um inimigo dele poderia se esconder, que a entidade dele acharia. Era aquilo que me travava. Eu via muita gente pagando a ele muito dinheiro porque o serviço dele tinha dado certo, tinha funcionado, tinha dado resultado. Ele tinha, vamos dizer assim, cancelado mesmo um CPF, como se diz. Eu via isso, via as pessoas comentando sobre os resultados. Via as coisas acontecendo dentro do prazo que ele havia estabelecido. Então, o que ele prometia, ele cumpria. E isso me dava muito medo, e na minha mãe também. Mas teve um dia que alguma coisa no trabalho deu errado.
Eu não entendi direito naquela época, porque eu não tinha nenhum conhecimento de Deus como tenho hoje. Mas ele teve um ataque terrível de feridas pelo corpo todo. Começou a nascer bolhas pelo corpo dele, e elas estouravam e arrebentavam, e ficavam abertas, escorrendo pus e fedendo. Era uma coisa tremenda. Ele sozinho empestava a casa toda com aquele fedor. E ficava lá a mãe dele, já idosa, cuidando dele, limpando as feridas e passando remédio, e dizendo que ficou mesmo muito desconfiada da moça que tinha vindo encomendar um trabalho, que era contra o povo do homem de branco, e que ela já tinha falado mais de 1000 vezes que ele não poderia nunca fazer nada contra eles. Mas ele era teimoso, e agora estava pagando um alto preço. Eu ouvi aquilo e fiquei feliz. Eu pensei, nossa, tem um homem mais poderoso que ele. Daí que eu queria conhecer. E fui contar para minha mãe o que eu ouvi, que um tal homem de branco estava ensinando uma lição para ele. Minha mãe me disse que não conhecia nem nunca tinha ouvido falar de nenhum outro feiticeiro mais poderoso do que ele ali naquela região. Depois ela foi perguntar para a mãe dele e ela explicou o caso. Explicou que o homem de branco era a entidade do povo do livro da capa preta e que não poderiam mexer nunca com esse povo, porque o Deus deles era ciumento e vingativo, e que a mão dele era pesada. Se mexesse com o povo dele, ele arrebentava com tudo. Por isso, ninguém ali nunca aceitava trabalho nenhum que fosse contra nenhum bode. Bode era como ela chamava aqueles que carregavam o livro de capa preta. Aí a minha mãe me contou isso, e eu lembro que eu senti uma pequena alegria lá no fundo do meu coraçãozinho. E senti uma esperança. Nasceu em mim uma esperança naquele dia. Eu pensei assim, imediatamente: se existe uma entidade que não gosta do marido da minha mãe e de tudo que ele faz, então ele está do meu lado. E é para ele que eu tenho que fazer consagrações e sacrifícios. Irmãos, eu tinha só 14 para 15 anos de idade nessa época. Eu não conhecia a Deus, nem quem me falasse sobre ele. Onde eu morava era muito afastado, não era perto assim da cidade. Era perto de pequenos povoados. O ano era 1980. E naquela casa não tinha muitos meios de comunicação. Tinha uma televisão, mas ficava fechado no quarto do meu padrasto. Só ele e a minha mãe que viam. Pois bem, então dali por diante eu passei a invocar, a chamar pela entidade do povo do livro da capa preta. Quando eu estava só, eu ia no mato, colhia flores, arrumava numa mesa e acendia uma vela vermelha no meio das flores. Eu achava a vela vermelha a mais bonita de todas e achava que ele ia se agradar dela. Eu era muito ignorante, irmãos. Totalmente ignorante das coisas de Deus. Eu não sabia nada dele, nem como chamá-lo, nem como agradá-lo. Não sabia do que ele gostava, não o conhecia. Então, era daquela forma que eu fazia. Aí, eu me ajoelhava diante daquela mesa, juntava as mãos em forma de oração e ali eu falava com ele.
Contava minha vida, minhas tristezas. Eu dizia: olha, Deus dos bodes, tu viu o que aconteceu hoje? Com a minha mãe e comigo? Me disseram que tu não gosta do que acontece aqui. Eu também não. E me disseram que tu é forte, mais forte do que as entidades daqui. Por isso eu estou te chamando, porque eu quero servir a ti e não a esses deuses daqui. Os deuses daqui bebem sangue demais, nos dão muito trabalho e fazem muita sujeira. Eu não gosto. Eu quero sair daqui. Eu acho que só um Deus muito forte podia me tirar daqui. Eu posso fazer para ti o sacrifício que tu me pedir. Eu falava essas coisas chorando, mas eu não recebia nenhuma resposta. Mas mesmo assim, eu continuava tentando falar com ele, mas ele continuava sem falar comigo. E depois eu desfazia todo aquele altar para ninguém vir. Eu fiz isso por muitos dias, e qualquer coisa que me acontecia, que me entristecia, que me fizesse chorar, eu estava lá, contando para aquele Deus que eu não conhecia e que não falava comigo tudo que estava no meu coração. E naqueles dias em que eu estava fazendo isso, muitas pessoas cancelaram os trabalhos que estavam encomendados para aquele feiticeiro fazer. E ele dizia e reclamava que as entidades não estavam querendo descer. Num dia ele teve um ataque de fúria e surrou a minha mãe. Foi mais forte do que ele costumava fazer. Ela passou 2 semanas acamada. E nesse período fui eu quem cuidou do meu irmãozinho. Quando minha mãe ficou boa, nós descobrimos que eu estava gerando outra pessoinha dentro de mim. Aí tomei os remédios de ervas, e o problema foi resolvido de novo. Só que eu fiquei doente, eu tive uma hemorragia. Aí tiveram que chamar alguém para me levar para algum hospital. Era uma viagem, e isso só aconteceu porque a minha mãe chorou e insistiu muito. Senão, o meu padrasto teria me deixado me acabar ali. Então, aquele homem, diante de todos os apelos da minha mãe, deu um jeito da minha mãe e eu viajarmos para a cidade para procurar um hospital. Vocês já devem ter percebido que eu não quero falar nem o nome da cidade, nem o nome das pessoas. Estou evitando fazer isso. Agradeço a compreensão. Então, nós fomos para a cidade procurar um hospital. Tudo que eu lembro é que eu fui com o meu lençol no banco de trás de um carro. Eu desmaiava e voltava, até que eu apaguei de uma vez. Quando acordei, vi enfermeiras ao meu redor cuidando de mim, ajeitando ali o soro no meu braço, e passei uns dias ali. Fiz coretagem, tomei remédios e fiquei boa. Só que o médico disse à minha mãe que tinha 90% de chance de eu não poder gerar mais, ou seja, eu não poderia mais engravidar, não teria filhos. Minha mãe ficou muito triste. E lá estava eu. Estava fraca e magrinha. Minha mãe, então, foi me buscar para que voltássemos para casa. E nós saímos do hospital. Só que, ao invés de pegarmos o carro para irmos embora,
ficamos sentadas no banco de uma praça. Eu tinha então 15 anos, irmãos, e minha mãe, sentada no banco daquela praça, me abraçava e me beijava. E eu, sentada no banco, enrolada no meu lençol, e perguntei para ela: Mãe, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos para casa, eu estou cansada, quero dormir. E minha mãe só passava a mão no meu rosto e no meu cabelo e dizia que eu era linda e que ela me amava e que o carro já estava chegando para nos levar para casa. Eu lembro que eu dormi, peguei no sono, e quando acordei, eu ainda estava lá, na praça, naquele banco. Ao abrir os olhos e olhar para os lados e não ver a minha mãe, pensei que ela tinha saído para, talvez, buscar água ou chamar um carro, sei lá, mas continuei ali esperando. E eu estava morrendo de vontade de fazer xixi, mas me segurei. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia sair dali, senão minha mãe não ia me encontrar quando voltasse, e eu sabia que ela ia voltar. Então eu me segurei e não saí dali. E fiquei ali, um dia, uma noite, mais um dia, mais uma noite, e mais um dia e mais uma noite. 3 dias sem comer e sem beber, só vendo as pessoas indo e voltando. Eu acordava toda molhada de xixi. Quando via, eu já tinha feito e estava toda molhada. E quando eu me mexi e afastei o meu lençol molhado assim, eu vi no cantinho do banco uma bolsinha. Eu peguei e abri. E dentro tinha um dinheiro e um papel. O dinheiro era pouquinho. Quando eu abri o papel e li, era a minha certidão de nascimento. Eu nunca tinha lido a minha certidão de nascimento. Naquele dia eu li. E dobrei e voltei a guardar o papel. Peguei o dinheiro e fui procurar algum lugar para comprar água. Alguém pode estar pensando assim: se fosse eu, teria ficado desesperada. Sim, mas eu não me desesperei não, porque eu sabia que minha mãe me amava. Ela não estava lá, mas aquilo não significava que ela tinha me abandonado. Eu estava em paz. Eu sabia que eu ia encontrá-la novamente. E eu sabia que eu ia ficar bem e que tudo ia dar certo. Naquele momento, eu só queria matar aquela sede infinita que eu estava sentindo. Aí fui numa lanchonete que tinha ali e fui atrás de água. Cheguei perto da calçada da lanchonete, olhei para dentro um pouco tímida, tinha pouca gente. Resolvi ter coragem e entrei. Entrei e simplesmente pedi um copo de água a uma senhora que estava atrás do balcão, e ela me deu água. Enquanto eu bebia, ela disse que estava me vendo ali na praça, por todos aqueles dias que eu estive lá, e perguntou se eu não tinha para onde ir. Perguntou também se eu queria trabalhar. Essa mulher, irmãos, me levou para a casa dela. Me deu roupa, me deu uma cama. Ela me botou num quarto que era da filha dela, que tinha a minha idade também. A filha dela havia morrido com 15 anos, vítima de meningite. E essa mulher praticamente me adotou. Ela disse que eu parecia muito com a filha dela.
Acho que inconscientemente ela me colocou no lugar da filha dela. Eu trabalhava com ela o dia inteiro na lanchonete, mas depois passei a trabalhar somente na parte da manhã, porque ela me colocou na escola. Comprou farda, mochila, cadernos, comprou canetinhas coloridas e tudo mais. E ainda ia me deixar e me buscar na escola. E também ia nas reuniões de pais. De vez em quando, ela me chamava pelo nome da filha dela, mas eu não me chateava. Eu entendia que ela tinha muitas saudades da filha. Então, eu ajudava aquela senhora no que eu podia, na lanchonete, na limpeza, em casa, na cozinha, sempre eu ajudava. E eu achava bom ir para a lanchonete porque era na frente da praça. Isso significava que quando minha mãe voltasse para me procurar, eu poderia ver e encontrá-la. E eu fui vivendo assim. E nesse tempo, eu continuava tentando falar com o homem de branco. Eu pedia a ele para que ele cuidasse da minha mãe. Eu dizia: tu és mais forte do que ele. Ele não pode contigo. Então não deixa que ele machuque a minha mãe. Não deixa que ele faça nada de mal com a minha mãe, nem com o meu irmãozinho. Cuida deles. Era assim que eu pedia para o homem de branco. Aí um dia, essa senhora me chamou para ajudar na cozinha, porque ela ia fazer um almoço para o irmão dela. Era um dia especial, porque ele vivia longe e viria visitá-la com a família, e ela queria arrumar a casa e fazer um almoço especial. E nós fizemos. Arrumamos a casa, trocamos as roupas de cama e mesa, ficou tudo lindo. Eu enfeitei a mesa com rosas vermelhas e brancas do jardim. Aquela senhora cultivava lindas rosas num jardim que ela mantinha na frente da casa. Então, mais ou menos, umas 11 horas da manhã, esse homem chegou. Chegou com sua esposa e 2 crianças, 2 meninas pequenininhas. Eu me lembro como se fosse hoje, o estado em que eu fiquei quando aquela família entrou pela porta da sala. E foi assim. A esposa entrou primeiro e ela era linda. Era morena e beiçuda, sabe, dos lábios bem grossos. Era linda, parecia uma índia, com um cabelão lá no joelho. Eu nunca tinha visto alguém com um cabelo tão comprido quanto o dela. E quando eu a vi, já notei uma diferença. Ela era diferente de todo mundo. Ela usava uma saia de linho comprida até embaixo do joelho, atacada assim dos 2 lados, com 2 pregas, uma em cada lado, parecendo uma saia de escola. E uma blusa simples, de gola, mangas compridas e botões na frente. Simples assim. Já fiquei me perguntando por que ela era daquela maneira. Uma moça tão bonita, mas que se cobria toda, e mais uma coisa, não usava nada. Nenhum brinquinho, nenhum cordão, nada. Somente uma aliança. As crianças dela já entraram correndo dentro de casa, fazendo alvoroço, mas ninguém achou ruim. Era muito bom aquela alegria toda, para aquela casa que na maioria do tempo estava sempre em silêncio. Aí então, depois, entrou o homem com a senhora, a dona da casa, a que me acolheu. Eles entraram conversando.
Eu lembro que eu estava sentada no sofá. E quando os meus olhos bateram nele, meu coração quase saiu pela boca. Eu nem acreditei. Ele simplesmente tinha um livro de capa preta debaixo do braço. Eu pensei, não acredito. Ele é um bode. É um dos que carregam o livro da capa preta. Servo do homem de branco, a entidade dos bodes. Aquele que é mais forte do que as entidades do meu padrasto. Eu fiquei muito ansiosa, esperando uma oportunidade de perguntar a eles sobre aquele livro e sobre o homem de branco. Mas eu tive que me aquietar, porque a senhora, dona da casa, a irmã dele, há muito tempo que não os via e ficava perguntando sobre muitas coisas, de modo que eles conversaram muito, sem parar, e eu não podia me intrometer. Então fiquei quieta e ajudei a servir o almoço. Aí nós almoçamos e tudo mais. E depois do almoço, eles colocaram as crianças para dormir e todo mundo se recolheu para descansar, para tirar a soneca da tarde. Eu fui para a pia, lavei todas as vasilhas, sequei os pratos, as colheres, os copos, guardei tudo e depois fui sondar. Fui procurar por eles e vi que ele tinha deixado o livro da capa preta em cima da estante. Eu fiquei só olhando de longe, com muita vontade de pegar, mas não me atrevi a tocar. Eu me lembrei que o dono do livro era ciumento. Sim, o Deus dos bodes era ciumento e vingativo, então eu não toquei. Não faria isso sem a permissão. Mas eu vi que a esposa do homem estava na área, se balançando numa rede. Hoje eu acho que aquela era a oportunidade de salvação que Deus estava me dando. Eu fui lá, muito tímida, cheguei devagarinho e sentei numa cadeira de balanço. A mulher olhou para mim e riu. Ela tinha dentes enormes e brancos. Ela era linda, nunca esqueci aquele sorriso, e era tão simpática que me deixou à vontade para falar com ela. Aí eu perguntei, você faz sacrifício para o homem de branco? Ela fez uma cara de espanto, como quem pergunta, que tipo de pergunta é essa? Mas em seguida começou a me falar sobre Jesus. E aí ela me apresentou a Jesus e disse que não precisava fazer sacrifícios, que o único sacrifício com derramamento de sangue já havia sido feito na cruz do Calvário, e este garantia o poder para todos os santos. Aí ela me explicou o que era Calvário, o que era a cruz e quem eram os santos. Ela me explicou tudo sobre o Evangelho. Aí eu entendi que o que alguns chamavam de bodes, na verdade, eram os santos. Eu chorei quando ela contou como o homem de branco sofreu e entregou sua vida para salvar aqueles que ele ama. Enfim, eu entendi tudo. E naquele mesmo instante, eu entreguei meu coração para o homem de branco. Nós conversamos toda a tarde e parece que Deus fez cair um sono em todo mundo ali daquela casa. Até as crianças não acordavam. Dormiram até às 5 da tarde. E isso tudo para que a gente pudesse conversar à vontade e ela me explicar todas as coisas
e eu poder tirar todas as minhas dúvidas. Eu também contei minha história para ela e contei como eu estava ansiosa por conhecer o homem de branco. Aí ela foi na sala onde estava a bolsa dela e pegou um livro da capa preta. Trouxe para mim e me fez tocar no livro. Depois ela abriu e me fez ler João 3,16 e falou que eu não temesse, que Jesus já estava cuidando da minha vida, da minha mãe e do meu irmão. E mais, ela disse que aquele livro era meu. E sorrindo, ela disse que todo bode tem que ter o seu próprio livro de capa preta. Eu chorei muito. Aí, ela orou por mim e me entregou aos cuidados de Jesus. E depois pediu para que eu trouxesse uma xícara de café para ela. E chegou o momento deles irem embora. E eles foram. Mas Jesus ficou comigo. Então, depois que eles foram embora, eu lia aquele livro todo dia. E eu aprendi que para falar com Jesus, eu não precisava nem de mesa, nem de flores, nem de vela, nem de derramar sangue de bicho algum. Aprendi que só precisava me ajoelhar e chamar, que ele me ouvia. Todo dia eu orava pedindo para ver minha mãe, meu irmão e para casar, porque eu não queria um marido igual ao da minha mãe. Quando completei 19 anos, um homem entrou na lanchonete querendo comprar aquele lugar, e ele estava com o filho dele, que era um rapaz alto, loiro, de olhos azuis, muito lindo. Assim que o vi, o meu coração disparou. Aquele é que seria o meu marido, o meu enviado de Deus. E assim como eu não conseguia parar de olhar para ele, ele também não conseguia parar de olhar para mim. E ele voltou depois com o pai dele para negociar com aquela senhora. E acabou que ela não vendeu a lanchonete, mas ele voltou lá na minha casa e pediu a minha mão em casamento àquela mulher. Ela então concedeu e nós nos casamos. E isso só foi possível porque eu estava com a minha certidão e nós nos casamos numa igreja de crentes. Ele era crente, a família toda eram crentes da Assembleia de Deus. E foi assim que Deus me levou para lá, para a Assembleia de Deus, onde eu estou até hoje. E Deus é tão bom que durante a minha lua de mel eu já engravidei. E foi um milagre, porque quando eu estive no hospital fazendo a curetagem, o médico disse que talvez eu não pudesse mais ter filhos. Porém, eu engravidei sim. E engravidei de gêmeos. Tive 2 meninas. Depois, tive mais 2 meninos. Aí, quando eles estavam grandinhos, eu falei para o meu marido assim: eu quero ver a minha mãe. Eu preciso ver a minha mãe e o meu irmão. E ele disse: está bem, vamos procurar a sua mãe. E quando ele concordou, eu não me contive de tanta alegria. E nós fomos na casa da minha mãe. A primeira coisa que notei quando cheguei lá é que não era mais um terreiro, não tinha mais a placa e a casa estava pintada de outra cor. Não havia mais o portão grande na entrada por onde passavam os carros,
mas havia sido fechado e no lugar havia um portão pequeno, normal, que só dava para passar uma pessoa. Quem veio me atender foi a minha própria mãe, e ela estava linda, estava gorda, bem cuidada e saudável. Ali eu já suspirei aliviada, agradecida a Deus. Ela ficou muito feliz, me abraçou, chorou e chorou mais ainda quando eu a apresentei o meu marido e os netos dela. Quando entrei, vi meu padrasto na sala, numa cadeira de rodas, totalmente inválido e totalmente dependente dos cuidados da minha mãe. Soube que a mãe dele havia falecido já há alguns anos. Também pude abraçar o meu irmão, que estava então com 17 anos. Eu chorei muito naquele dia e agradeci ao Senhor por Ele ter mantido a minha família em segurança. Naquele mesmo dia, eu falei sobre Jesus para minha mãe e para o meu irmão. E contei para minha mãe que pedi muito ao homem de branco que cuidasse dela e do meu irmão durante aqueles anos. Eu a perdoei por ela ter me deixado naquela praça. Eu entendi que aquela era a única forma dela me manter a salvo, longe do meu padrasto, e que se ela não tivesse feito aquilo, o Senhor não poderia ter me direcionado para outro destino. Depois de algum tempo, o meu padrasto também faleceu, e eu levei a minha mãe e o meu irmão para morar comigo. O meu marido concordou. Com pouco tempo, meu irmão se formou, se casou e foi viver a sua vida. Quanto à minha mãe, eu cuidei dela até os seus últimos dias nessa terra. Também já cuidei dos meus filhos que se casaram, formaram família e cada um tem a sua casa. E eu já tenho os meus netos. Hoje eu tenho 60 anos, sou avó de 12 netos. O meu marido, o Senhor já levou para a glória, mas creio que o verei em breve. Com esse testemunho, quero dizer que Jesus é bom e que realmente Ele não rejeita nenhum daqueles que clamam pela ajuda dele.